Olá a todos, aqui é a professora Célia e eu estou aqui hoje para falarmos sobre o segundo caderno de atividades da nossa escola. No início do caderno tem um recadinho para as famílias, falando um pouco sobre esse momento de pandemia que estamos passando. Depois tem algumas orientações para que façam as atividades da melhor forma possível. E eu gostaria de ressaltar que é muito importante que vocês coloquem o nome todo, pois às vezes colocam apenas, por exemplo, Maria. Mas na escola tem um monte de Maria, não é mesmo? Então é muito importante que vocês fiquem atentos a essas informações. Coloquem também o nome da escola completo e a turma. E se sobrar um espacinho, coloquem o nome da professora também. Vamos começar então? Antes de começarmos com a atividade 1 de português, vamos ver o que é uma parlenda? Vocês já ouviram essa palavra? As parlendas são rimas infantis que divertem as crianças, ao mesmo tempo que trabalham com a memorização e a fixação de alguns conceitos. Elas fazem parte da literatura popular e do folclore brasileiro. Vejam aí a parlenda que eu coloquei para vocês. Fui passar na pinguelinha, chinelinho caiu do pé. Os peixinhos reclamaram, que cheirinho de chulé. Agora que vocês já sabem o que é uma parlenda, vamos fazer as atividades? Página 2 da apostila, atividade 1 e 2. Vamos ler a parlenda? Número 1. Leia ou ouça a leitura da parlenda. O macaco foi à feira, não tinha o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Isso aí tem uma musiquinha também, né, que a gente costuma cantar. Então vamos lá, número 2. Complete de acordo com a parlenda. Vocês vão ver o que está escrito na parlenda e vão escrever abaixo, tá? Vocês podem até marcar a palavrinha, tá bom? Para facilitar. Letra A. O macaco comprou o quê? Vocês vão olhar no texto, na parlenda e vão escrever. Ele comprou uma e vão escrever. Depois, letra B. O macaco comprou a cadeira na... Onde o macaco comprou essa cadeira, hein? Aí tá falando o local. Aí vocês vão olhar na parlenda e vão escrever a palavrinha. Letra C. O macaco comprou a cadeira para se sentar. Para quem se sentar, né? O macaco comprou a cadeira para alguém se sentar. Para quem? Vocês vão olhar na parlenda e vão anotar. E letra D. A comadre se sentou e a cadeira... O que aconteceu com a cadeira, hein, gente? Está escrito também na parlenda. Vamos olhar lá e escrever, ok? Ainda na página 2, agora atividade 3. Escreva os nomes das figuras abaixo e separe em sílabas. Muito fácil, não é? Quem assistiu às minhas aulas falando de vogais, né, falando dos encontros das vogais e falando que as letrinhas têm som e que se eu juntar um som de uma letra com o som da outra letra, eu vou formar sílabas. Vai saber direitinho fazer essa atividade. Olha, vocês vão fazer assim. Por exemplo, macaco. Né? Como que eu escrevo a palavra macaco? Eu primeiro vou separar em sílabas. Aí vocês vão contar na boquinha. Macaco. Tem 3 sílabas e aí tem 3 quadradinhos, não é? Então, no primeiro quadradinho, vocês vão colocar a sílaba ma. Olha aí o som da vogal e a vogal não pode ficar sozinha, hein, gente? Tem aí a consoante, elas andam unidas. Depois do ma, eu vou colocar o K. Muito cuidado com o K, porque às vezes vocês confundem o som da letra C, tá? Com o som, com a letra K, tá? Então, muito cuidado. Então, eu escrevi maca e por último, có. Aí vocês vão ver como que escreve có. Depois vocês vão fazer tapete e depois cadeira. Muito cuidado na cadeira, viu, gente? Não é para se esborrachar, não. É cuidado para dividir as sílabas. Porque cadeira, primeiro eu falo K, depois eu falo dei.
tem um encontro aí de duas vogais que ficam juntinhas, o E com o I, tá? Então, muito cuidado, eu falo cadeira. E agora na página 3, atividade 4, a atividade pede, olha, com a ajuda do quadro silábico, escreva 12 palavras. O quadro silábico é um quadro cheio de sílabas. E eu já falei para vocês que se eu juntar uma sílaba com outra sílaba, eu consigo formar palavras. Então, vocês vão olhar aí, olha, são várias palavras que vocês conseguem formar, tá? Aí vocês vão formando e vão anotando até completar 12. Eu vou fazer a primeira palavrinha para vocês, tá? Eu achei várias palavras, mas eu escolhi essa palavrinha aqui, ó. Primeiro eu escolhi uma sílaba. A primeira sílaba que eu escolhi é a sílaba tu. Depois eu escolhi a sílaba li. E depois eu escolhi a sílaba pá. Então, com tu mais li mais pá, eu formo tulipa. Tulipa é uma flor. E assim vocês vão continuar, tá? E vocês vão escolher aí as sílabas e vão formar 12 palavras. Eu já formei uma, hein? Antes de fazermos a atividade 5, vamos ver o som e a boquinha das letras P e B? Olhem para vocês verem, o som dessas duas letras e também a boquinha são muito parecidos, por isso que muitas vezes vocês se confundem, mas prestando bem atenção e treinando muito, vocês saberão quando colocar uma letra e quando colocar a outra letra. Vamos prestar atenção então para aprendermos mais e mais? Agora, a gente vai fazer dois exemplos, tá? Usar dois exemplos para que a gente possa ver essa diferença da letra P e da letra B. Vocês veem nas boquinhas que a boquinha é bem parecida e o som às vezes também. Então, a gente tem que ficar bem atento para saber diferenciar quando é P e quando é B. Então, vamos ver aí, eu trouxe um objeto. Que objeto é esse? Vamos ver? É uma peteca. Peteca, como eu escrevo peteca? Com a letra P ou com a letra B? Se eu colocar aqui, olha, a letra P, olha o som do P. P, ó. P é pé. Então, eu vou ter peteca. Vamos colocar o P para ver se dá certo? Muito bem. Peteca. Se eu colocasse a letra B, ia ficar beteca. Eu não falo beteca, eu falo pé. Muito bem, para quem acertou. E agora mais um exemplo. Eu tenho aí um pedacinho escrito assim, oneca. Oneca, pelo som vocês já até sabem, né? Então, eu tenho aí um objeto que é uma boneca. Quando eu falo olha aqui, boneca. Eu não falo boneca, eu falo bó. Então, vocês vão diferenciar aí o som. Então, se eu falo, ó, bó, ó, ó, bó. Então, eu vou ter aí a letrinha B, porque eu falo boneca. Agora que vocês já viram a diferença entre a letrinha P e a letrinha B, vocês vão completar as palavras a seguir com P ou B e descobrir as palavras e ler bem bonito para alguém da família. E depois eu vou cobrar essa leitura também. Então, vamos lá? Eu vou fazer só um com vocês, tá? E depois vocês vão fazer o resto, tá bom? Então, a primeira palavrinha é tapete. Eu já tenho tá. Agora eu quero pé. Tá vendo que tem o E e tem o sonzinho do E, que é vogal. Pé. Mas como é o pé? Eu coloco P ou eu coloco B? P com E é
pé. E B com é bé, que nem o cabrito faz, né? O cabrito não faz bé. Então, só que eu não quero bé, eu não quero tabete, eu quero pé. Então, eu vou colocar a letrinha P. Aí eu vou formar tapete. Muito bem, então agora vocês vão fazer o restante, tá bom? E tudo certinho. Agora, dando continuidade às atividades, nós estamos na página 4, atividade 6. E tem aí, olha para vocês verem, uma tirinha, uma historinha, tá? Observe os quadrinhos e faça as atividades propostas. Uma historinha em quadrinho da Turma da Mônica. Quem aí não conhece a Turma da Mônica, hein, gente? Muita gente conhece, né? Então, vamos observar essa historinha. Olha aí, o Cebolinha tá andando tranquilo, né? Aí ele, com o olho fechado, pensativo, aí ele pisa numa casca de banana e ele escorrega. Aí ele toma um tombão e faz assim, pof! Ele cai no chão, fica com a cabeça rodando. Aí tem os dois amiguinhos deles que falam que é amigos, eu não vou falar o nome deles agora não, tá? Então, eles olham para ele, né, para o Cebolinha e começa a rir. E o Cebolinha bravo, muito bravo, ele começa a se imaginar todo quebrado, cabeça quebrada, perna quebrada, no hospital. Aí eles ficam olhando para ele, né, assustados. Aí em cima da cabecinha dos dois aparece a palavra remorso. Por que será remorso, hein, gente? Mas aí o que eles fazem? Aí passa um tempinho, o Cebolinha vai para trás da moita ali, né, do arbusto lá, das folhas, porque vem a Mônica. Aí ele vai querer fazer a mesma coisa com a Mônica. Como que será que acabou essa história, hein, gente? E aí, depois de ver a história, vamos responder essas perguntinhas? Letra A. Quais são as personagens que aparecem na história? Vocês viram lá que tem 4 personagens da Turma da Mônica. Você vai colocar o nome deles. Um eu já falei que foi o Cebolinha. Aí tem os outros 2 e depois outro eu também falei, né, que é a Mônica. Mas todo mundo conhece, né? Aí vocês vão anotar aí, tá bom? Na letra B, o que aconteceu com Cebolinha? Vocês vão contar a história. O que aconteceu com Cebolinha? Eu contei com vocês também. Aí vocês vão escrever, se o espaço tiver pouco, aí vocês podem escrever no caderno. Vão escrever lá, página 4, caderno de atividade 2, atividade 6, e vão escrever no caderno, tá bom? Para ficar bem direitinho, porque eu acho aí que a linha vai ser pouca. E na letra C, vocês vão responder, por que o Cascão e Chaveco não aprovaram a atitude de Cebolinha? Primeiro, o Cascão e o Chaveco, eles fizeram, né, uma pegadinha, como vocês gostam de dizer, eles trollaram, né, o Cebolinha. Aí o Cebolinha caiu, ficou irritado, né, aí achou que ele ia ficar todo quebrado. Aí eles não aprovaram a atitude porque eles ficaram com remorso, né? Ficaram com a consciência pesada e com medo de ter machucado o Cebolinha, né? Então, por isso que eles não aprovaram a atitude que o Cebolinha queria ter agora com a Mônica. O Cebolinha queria fazer a mesma coisa com a Mônica. Isso não é correto, não é? Agora, na letra D. Converse com a sua família sobre o significado da palavra remorso. Lembram que essa palavrinha remorso apareceu em cima da cabecinha lá do Cascão e do Chaveco? Porque eles ficaram com remorso. Remorso é quando a gente se arrepende, é arrependimento, é um sentimento de culpa, uma sensação de mal-estar, de angústia que resulta de uma falha ou um erro cometido contra outra pessoa, contra alguém. Então eles fizeram aí uma brincadeira sem graça contra o Cebolinha e depois eles se arrependeram. E agora, dando continuidade à página 5, atividade 7, vocês vão observar o alfabeto e, em seguida, organizar e escrever a lista de compras em ordem alfabética. Então, tem uma lista, aí não tem um carrinho de compras, e aí não tem uma lista de compras. Olha a gente falando de lista de novo, hein? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão organizar em ordem alfabética, tá? Olha na lista, o que começa com a letra A? Aí vocês vão escrever lá na primeira,
Açúcar começa com a letra A. Tem só açúcar? Tem outra palavra que começa com A? Aí vocês vão olhar a ordem alfabética e vão anotando. E na questão 8, vocês vão ligar os pontinhos seguindo a sequência do alfabeto e completar o desenho. E depois façam um lindo colorido. Olhem para vocês verem, procurei a letrinha A e vai ligando A, B, C, D, até chegar na última letra do alfabeto e vocês vão ver que desenho que vai formar e vão colorir bem bonito. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês e que façam direitinho as atividades e tirem nota 10. Um forte abraço e até mais!